o transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, né, caracterizado pela alternância de períodos de depressão e de euforia, né? Isso já é um dado muito comum na população, que as pessoas já sabem desse teor, né? E esse transtorno está associado também, Tiago, a algumas alterações funcionais do cérebro, né? E até a título de lembrança, no passado essa doença era conhecida como a psicose maníaco-depressiva, né? Tiago, em função disso, né, como é que, por qual motivo essa doença passou a chamar-se transtorno bipolar? Salvo engano, acho que foi na década de 80, mais ou menos, né, que era O conhecido como diagnóstico de maníaco. transtorno bipolar ele é recente, né? Ainda não fez 30 anos desse diagnóstico do transtorno bipolar. A psicose maníaco-depressiva já é descrita já há mais de 100 anos por grandes psiquiatras lá do século XIX. Por que mudou de psicose maníaco-depressiva para transtorno bipolar? Porque existem pacientes, pelo simples fato, né, de que existem pacientes que têm o transtorno bipolar sem psicose. Então, né, esse termo psicose maníaco-depressiva acabou sendo corretamente trocado por transtorno bipolar, justamente porque existem pacientes que não têm psicose. Também era chamado de psicose afetiva, é um termo mais, é um outro termo também que existia. É um transtorno relativamente muito comum, que afeta em torno de 2% da população geral. Então, pensando a nível mundial, são milhões de pessoas com transtorno bipolar, muitos subdiagnosticados ou tratados ou erroneamente diagnosticados, em alguns casos até sobrediagnosticados de forma errada, e muitas das vezes o bipolar virou adjetivo, né, Carlos? Virou termo que se usa para definir uma pessoa. Então, fulano, você está muito bipolar hoje. A gente ouve isso muito, então ficou muito pejorativo, então é bom a gente esclarecer situações aqui que ocorrem para todo mundo ter ciência do que realmente é o transtorno bipolar. É interessante. E quando você fala, Tiago, dessa parte aí do diagnóstico, é tão importante, a gente vai falar um pouco mais na frente, porque as pessoas, como você bem disse, né, está tão banalizado que as pessoas vão falando, vão rotulando, vão fazendo bullying nas pessoas sem terem Isso, conhecimento e até mesmo a gravidade do assunto em si, né? Tiago, dentro do quadro, por exemplo, de transtorno bipolar, temos o aparecimento de alguns episódios como depressão bipolar, mania e hipomania bipolar, respectivamente, né, do tipo 1 e tipo 2. Você pode, Tiago, falar um pouco sobre isso? sim. São classificações, né, baseadas no DSM, que é a nossa, como a gente já falou aqui em outras lives, a Bíblia da Psiquiatria. São classificações que definem os tipos as características do transtorno bipolar. Mas antes, é bom a gente deixar claro que o bipolar é uma doença relativamente grave que pode incapacitar a pessoa, deixar ela totalmente disfuncional e incapacitar para, seja lado pessoal ou profissional. E pode resultar até em internação e em caso de suicídio, que a gente vai falar na frente, por isso que eu estou de amarelo, para remeter ao Uhum. Setembro Amarelo. Mas é bom deixar claro que é uma condição totalmente tratável. Não tem cura, mas é potencialmente tratável, basta o uso correto da medicação e acompanhamentos. E a classificação do transtorno bipolar, ela pode ser classificada em 4 tipos. Transtorno bipolar tipo 1 se caracteriza por períodos de mania, né? Mania que é euforia, agitação, estabilidade, insônia, que duram no mínimo 7 dias consecutivos, no mínimo. 7 dias alternados por períodos de depressão, de humor deprimido, que é a depressão que todo mundo conhece. E esse período depressivo, ele pode se estender de semanas a meses e chegar até anos. Então, transtorno bipolar tipo 1
é a alternância entre episódios de mania e depressão, com períodos bem estabelecidos para diagnóstico. O transtorno bipolar tipo 2, ele existe os períodos de depressão, só que ao invés da mania, é a hipomania. É um degrau abaixo da mania, com os mesmos sintomas, os sinais e sintomas da mania, só que menos intenso, que permita que a pessoa consiga trabalhar, desenvolver sua vida sem tanto prejuízos. Existe o transtorno bipolar misto, obviamente o próprio nome já diz, misto, que os sintomas são a mistura do tipo 1 e do tipo 2, e o ciclotímico, que é o quadro mais leve de todos, que tem as oscilações do humor entre levemente deprimido e hipomania, de oscilações bem curtas. Esse é bem leve e não traz muita repercussão para o dia a dia da pessoa. Então, basicamente, a gente tem o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e o misto, que são os mais impactantes na vida da pessoa. Tiago, é bem interessante, né, essa definição. A mania e hipomania bipolar, né, provocam sentimentos de euforia, como você bem disse há pouco, que são desproporcionais e, em alguns casos, parecidos. Como você destacaria o sintoma dos episódios maníaco e hipomaníaco, Tiago? Normalmente, a mania, ela costuma ter humor bem eufórico, né? Totalmente o oposto do humor deprimido. É muita euforia, autoestima muito elevada, é, aumento de libido, a hipersexualidade, que é uma coisa que a gente vê muito, agitação psicomotora, agitado, irritabilidade, até agressividade, ideias descoordenadas, a fala muito rápida, muito compulsivo para o que for fazer, seja falar, compras, gastos, né? Muito comum a gente ver em quadro maníaco gastos financeiros absurdos em pouco tempo, em dias, impaciência, irritabilidade, desvios de atenção, que pode até ser confundido com TDAH, em casos mais graves, delírios, alucinações, e em casos mais graves ainda, tentativa de suicídio. A hipomania são os mesmos sintomas da mania, só que mais leves e sem muita repercussão na vida da pessoa, seja pessoal ou profissional. Algumas pessoas com hipomania apresentam um aumento da energia e da atividade não tão intenso igual da mania. E as alterações de humor são mais curtas e não demandam tanta urgência, tanta necessidade de intervenção. Por isso que o diagnóstico de hipomania costuma ser muito mais difícil, muito mais complicado, porque a pessoa não tem a noção de que tem algum problema. É muito comum o hipomaníaco não ter esse insight, né, Carlos? Não ter essa noção de que tem um problema, que precisa ser tratado. Ele é ativo, ele é produtivo, ele dorme pouco, não sente cansaço e consegue produzir, e não consegue admitir que realmente tem um problema. E quando percebe, normalmente a família ou quem convive que acaba percebendo e causando conflito familiar, justamente por a pessoa não ter a noção do diagnóstico. Então, e pensando em diagnóstico, né, o transtorno bipolar, muita gente acha que é fácil diagnosticar, é extremamente difícil diagnosticar transtorno bipolar. A não ser quando a gente pega um caso clássico aí de delírio, alucinação, que acaba sendo mais fácil, mas a grande maioria não tem o delírio, alucinação. E chega pra gente um quadro depressivo ou um quadro de euforia, e você tem que fazer diagnóstico diferencial com uma série de outras doenças, né, sejam psiquiátricas ou até doenças orgânicas. Então, é um diagnóstico bem complicado, que demanda uma boa experiência e um manejo muito legal, e principalmente a presença da família, né? O que a gente vem falando aqui em toda a live, né, Carlos? A família, tão É importante, importante. não só no tratamento, mas também para ajudar no diagnóstico nosso, né? Tiago, e você falou uma coisa muito interessante aí, a questão do diagnóstico, né? Você melhor do que qualquer outra pessoa, porque você é especialista da área, você fala com toda a segurança.
Quando eu tenho, né, quando eu recebo no meu consultório o paciente que, às vezes, no olhar, a gente já vê algumas características, mas você tem que fazer um diagnóstico muito bem apurado para poder você ser assertivo naquela situação, porque é tão importante quando a gente tem essa sensibilidade e de encaminhar para um especialista, né? Às vezes eu costumo assim, não fechar só no meu diagnóstico também, mas sobretudo encaminhar, você é a minha referência enquanto psiquiatra, médico psiquiatra, eu encaminho justamente para poder ver se bate esse diagnóstico, para poder você entrar com a medicação mais assertiva, né, nesse aspecto. Eu considero assim, o diagnóstico de um transtorno bipolar para você fazer é muito complexo mesmo, né? Não Muito, pode muito. sair E assim. além disso, Carlos, é muito comum a gente ver na prática um bipolar em fase depressiva ser tratado como depressivo, usando antidepressivo, sem estabilizador de humor. E isso traz uma série de problemas para o paciente, principalmente piora do quadro, né? Usar só antidepressivo para o bipolar vai piorar o quadro, vai gerar virada maníaca, que é ir para o lado maníaco e até indução de suicídio mesmo, né? Então o diagnóstico é fundamental em qualquer área médica, né? E dentro da psiquiatria, Isso. então, mais importante ainda, porque a gente trata com vida, com Uhum. funcionabilidade pessoal, familiar, social, enfim, né? Repercute para todo mundo. É verdade. Tiago, eu quero dizer assim, abrir um parênteses aqui, para dizer a todos que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, que caso você tenha alguma dúvida, por favor, né, pode emitir para a gente. Nós temos pessoas aqui que estão anotando as perguntas e a gente vai tentar, ao longo do nosso encontro aqui, responder essas perguntas. Tiago, é importante lembrar, né, é um outro ponto muito interessante, que assim como o transtorno de ansiedade, né, o transtorno bipolar não tem cura, né, e você falou isso logo no início. Ela não tem cura, mas tem um controle. E a pessoa pode ter uma vida saudável como outra qualquer, né? Portanto, é necessário que tenha o acompanhamento psiquiátrico, né? A parte medicamentosa e a psicoterapia com o psicólogo, né? Que vai ajudar muito nesse processo também. Quando a gente fala assim quando a gente fala psicoterapia, é óbvio, né? Não quero ser redundante, que é com psicólogo. Mas quando a gente fala de terapia, existem algumas terapias alternativas aí, talvez não científicas às vezes, que as pessoas submetem, fazem terapia, mas eu falo assim, a questão da responsabilidade na psicologia como ciência, da pessoa buscar um psicólogo ou uma psicóloga, no caso, né, para que faça esse acompanhamento também, que isso ajuda muito, muito mesmo. A gente tem falado isso ao longo dos nossos encontros. Tiago, diante desse fato, assim, como que é o tratamento de uma pessoa com transtorno bipolar? Então, Carlos, foi muito legal você ter citado essas terapias não psicológicas, né? Não, né? Aí tem duas vertentes, né? Primeiro, o desespero do paciente ou da família, que faz com que busque toda forma de ajuda, mesmo que cientificamente não comprovada. E segundo, a vertente não muito legal das pessoas que usam dessa aflição familiar para poder estimular técnicas ou terapias que não vão ter resultado nenhum. Em relação ao tratamento, obviamente o tratamento exige medicação. Sem medicação, o tratamento não é efetivo, não existe estabilização nem controle. Aí você vai me perguntar, quem está nos ouvindo, por que então a terapia, se a medicação é que vai estabilizar? Porque sem a terapia, sem a que a gente chama de psicoeducação, que a gente vem falado aqui em toda a live, o paciente não vai Uhum, ter adesão ao tratamento, não vai ter a consciência de que precisa de medicação. E vai chegar um momento que ele vai estar estável com a medicação e vai pensar, poxa, estou tão bem com o remédio, vou tentar ficar sem, né? Já tem tempo que eu não uhum. tenho crise. E vai parar o remédio e vai ter novas crises, sejam depressivas ou maníacas, que vão ser sempre mais intensas e mais difíceis de serem controladas do que o episódio inicial.
Então, a terapia, entre inúmeras outras situações, nos ajuda muito nessa psicoeducação, do paciente ter a consciência de que não pode interromper a medicação, manter o uso correto, além de toda a parte cognitiva, comportamental, que o Carlos tem mais propriedade do que eu para falar. Então, a terapia é muito importante em todo o processo terapêutico, de praticamente 100% das patologias psiquiátricas, bipolar, inclusive. Eu sempre falo isso, Thiago, que a psicoterapia nada mais é do que um processo de autoconhecimento, né? E você precisa aprender a lidar com determinadas coisas, precisa conhecer um pouco mais, ter consciência daquilo que você precisa e deve fazer, né? Com a questão Então, da saúde mesmo. eu costumo dar o exemplo que você É. pode ir para uma partida de futebol e escalar eu e o Carlos no time. Mas você pode ir para uma partida e escalar Pelé, Maradona, Uhum. enfim, aí vai ser muito melhor. Então, tendo o arsenal terapêutico, tendo uma equipe especializada, né, tudo flui de uma maneira muito mais Uhum. fácil, né? Exatamente. Tiago, uma outra questão também, enquanto as pessoas estão formulando aí as perguntas, as dúvidas, é, assim como ocorre na ansiedade, né? A ansiedade é aquela que é considerada normal, e a gente já teve oportunidade de poder falar sobre isso. A ansiedade é considerada normal e aqui é aquela que ultrapassa a linha tênue que chamamos de ansiedade patológica, né? É aquela que a pessoa foge do controle, aquela que a pessoa vive com medo, muito ansiosa, e aquela acaba tendo um controle sobre a vida dela. É, o que se não seria, na verdade, Tiago, diferente, na minha visão, do transtorno bipolar, né? Uma vez que todos nós, evidentemente, atravessamos na vida fases de grande euforia e de grandes tristezas, por exemplo. Como, Tiago, como diferenciar o quadro normal e patológico dentro dessas características? Então, alterações de humor, alterações do nosso humor, são comuns em todos nós. E muitas das vezes motivadas por fatores externos, fatores reais. Sejam situações boas, neutras, né? Ou ruins do nosso dia a dia. Sentimentos de alegria, tristeza, raiva, angústia, depressão, fossa, angústia, luto, isso fazem parte da vida de todo mundo e quase todo dia, né? Nesse momento de pandemia, até mais. Mas no caso do transtorno bipolar, essa flutuação do humor é muito mais intenso, é muito mais repentino, indo de um extremo a outro numa flutuação importante e sem necessariamente ter um fator externo, ter um fator cotidiano, algum fator reacional. Então, o transtorno bipolar normalmente é muito mais potencializado, muito mais intenso e normalmente sem algum um fator precipitante. É tudo muito exacerbado no transtorno bipolar, né? Muita angústia, muito sofrimento, nada positivo, ou extrema alegria, felicidade exagerada, paixão, né, pela vida, enfim. É muito comum na hipomania, né, o paciente dizer que é 100% feliz, né? Ninguém é 100% feliz. A gente busca estar sempre alegre, feliz, satisfeito, mas ninguém está 100% feliz o tempo todo. Se alguém fala isso, provavelmente já liga o sinalzinho de alerta da hipomania pra gente, né, cara? É verdade. E a gente vê muito isso no hipomaníaco, né? Ele está 100% feliz, perfeito, nada o perturba, nada o afeta, né? E como a gente falou, né, o diagnóstico preciso aqui encaixa como uma luva no que a gente falou. Você diferenciar o que é, por exemplo, uma tristeza normal, uma tristeza patológica, de um quadro depressivo, depressão unipolar, da depressão bipolar. Então, olha, né, duas situações normais, duas situações patológicas numa mesma frase, é difícil a gente estabelecer o que é normal e o que é patológico, né? Então, Exatamente. na psiquiatria, Exatamente. 2 mais 2 nem sempre é 4. Né? E, Tiago, você me fez lembrar que eu costumo sempre falar para meus pacientes o seguinte:
E cada um de nós é uma pedra bruta mesmo, né? A gente vai se lapidando a cada momento da nossa vida, de acordo com a necessidade de mudança, e a psicoterapia proporciona muito isso. E a gente está no processo, no caminho de uma pedra cúbica, seria a pedra da perfeição, né? Mas nós apenas estamos no caminho, não somos a pedra cúbica e nunca seremos. Mas o fato Sim, de estarmos em busca dela, isso nos deixa e nos faz uma pessoa melhor, né? é isso aí. É o mesmo Então, conceito da busca da santidade, né? Como religioso, a exatamente, nossa função é sempre buscar sermos igual a Cristo. A gente nunca vai exato, conseguir, claro, é é, óbvio, nunca conseguiremos, mas o nosso objetivo é cada dia buscar a santidade. Nunca vamos conseguir, mas é buscando que a gente vai ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, né? o fato de você estar nessa busca, nesse caminho, já te faz uma pessoa melhor, porque você já Com está com um certeza. alvo, né, à sua Sim, frente. Tiago, Maristela pergunta se existe a diferença do tratamento para depressão e transtorno bipolar. sim. Se existe a Ba- diferença no tratamento. Bem interessante a pergunta da Maristela. Bastante, sim, muito interessante. São tratamentos muito diferentes. Normalmente a depressão você basicamente usa só antidepressivos. E na bipolaridade você usa os estabilizadores de humor. Mas eventualmente no tratamento da depressão se usa estabilizador de humor. Por exemplo, o carbolítio. Porque o carbolítio, o carbonato de lítio, ele é. A gente estava até conversando mais cedo com minha esposa e com outro colega médico mais cedo. É uma medicação que está aí há quase 60 anos no mercado, alguns efeitos colaterais até importantes, mas ainda é a primeira escolha no tratamento do transtorno bipolar. Então é uma medicação fantástica, enfim, que nos ajuda muito. Mas a gente usa o carbolítio para o tratamento do quadro depressivo. Em que situação? O carbolítio ele potencializa o efeito do antidepressivo, então existe a melhora mais rápida. Então por isso que às vezes a gente usa carbolítio para o depressivo sem ter mesmo que não tenha o diagnóstico de transtorno bipolar. E eventualmente a gente pode usar antidepressivos no tratamento da bipolaridade para ajudar o bipolar a sair do quadro depressivo grave, para gerar o mínimo de euforia, essa virada maníaca que o antidepressivo pode causar. Então, eventualmente, a gente usa estabilizador de humor no tratamento de depressão e, eventualmente, a gente usa antidepressivo no tratamento da bipolaridade. Mas, basicamente, Maristela, o tratamento da depressão é com antidepressivo e o tratamento da bipolaridade são com estabilizadores de humor ou os antipsicóticos também, tá? Complexo, É, tá? Complexo. é verdade, Tiago. E, Tiago, eu não entendi aqui o nome da pessoa, a Thaí, não sei. Ela está perguntando assim, está querendo saber se uma pessoa que tem um transtorno, seja ela um transtorno misto, né, bipolar misto, ou qualquer outro tipo de transtorno, qual o risco dessa pessoa morar sozinha? Então, interessante essa pergunta, tá? Uhum, muito. O principal risco da pessoa morar sozinha é não ter a vigilância se vai tomar o remédio corretamente, né? Esse é o principal ponto. E saber se ela vai ter a funcionalidade normal. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Minha esposa tem um transtorno bipolar e passa a ter insônia. Pô, já me liga o sinal de alerta de que alguma coisa está acontecendo. E se a pessoa mora sozinha, ninguém vai perceber isso e um dos primeiros sinais de desestabilização acaba sendo o sono, né? Então, o fato de morar sozinho me agrega um monte de situações que potencialmente ruins. Obviamente, tem pacientes bipolares ou depressivos que moram sozinhos e não tem nenhuma repercussão porque tem a consciência de doença, a consciência do uso da medicação, graças, Uhum. claro, à terapia. Então, são dois viés, né? Pode ser bom, mas né, pode ser aceitável, mas na grande maioria das vezes é sempre ideal ter algum familiar junto, né? Por uma questão até de segurança, é melhor que tenha alguém, né? Sim. É. Tiago, é bem interessante assim também que a gente pode caracterizar o mesmo para uma pessoa que cuida de uma pessoa com transtorno bipolar e essa pessoa também precisa e merece de uns cuidados também, né, Tiago?
Com certeza. Você coabitar com um paciente com transtorno bipolar não é fácil, como é, como não é com esquizofrênico, com pacientes com quadro de demência, com dependentes químicos. Então, Uhum. você acaba, você coabitando, você precisa também estar atento, senão acaba adoecendo junto. É o que a gente fala no Uhum. nosso dia a dia de consultório, né, Carlos? Se a família não ligar o sinalzinho de alerta, não ter hábitos saudáveis, não olhar para si, vai adoecer junto e talvez até mais grave do que o próprio paciente. Né? E, Tiago, outra coisa que a gente tem falado muito aqui para que a pessoa tenha esse olhar, né, diferente e que não crie rótulos, né, e não ache, muito menos, que seja frescura, assim como a depressão, como o transtorno ansioso. É muito comum, né, no consultório, a pessoa trazer essa demanda de escuta, né? O que ela escuta muito dos familiares, principalmente a família, de que aquilo é frescura, que ela está fazendo gracinha e que ela deveria levantar da cama e sair para caminhar, para correr, fazer alguma coisa. E, na verdade, Então, não é bem assim, com né? certeza não. Eu recebi uma foto ontem, agora não vou me lembrar quem, desculpa se estiver me ouvindo, desculpa. Duas pessoas conversando na foto, né, e a legenda falando, uma falando para outra. Não sei porque que você está assim, com depressão, é só você levantar, sair da cama, a vida está lá fora. Aí a pessoa Desse jeito. responde, não sei porque que você tem asma e usa remédio, tanto de ar que tem aí fora, é só você respirar, não é? É É, bem interessante, quando a né? doença é visível, existe muito menos preconceito e julgamento, né? Como os transtornos psiquiátricos, né, não são visíveis como uma fratura exposta, né, e não, a maioria não é diagnosticada em exames complementares, então torna o julgamento, né, e o pré-conceito muito mais fácil e rápido, né. E a gente está É, sim. no mês de Setembro Amarelo, né, que é o mês mundial assim de prevenção do suicídio. É um mês que a gente se Uhum. fala muito sobre suicídio, que é uma coisa, é uma situação potencialmente tratável. Cerca de 98% dos casos efetivos de suicídio existe um transtorno mental tratável. Então, né, menos preconceito, mais empatia, que a gente vem falando aqui sempre, Uhum. mais atenção, mais amor, mais carinho. E só para pensar aqui um dado estatístico, Carlos, o, o transtorno bipolar, o paciente com transtorno bipolar tem risco 15 vezes maior de suicídio do que quem não tem. 15 Uhum. vezes maior. É muita coisa, né? Estima-se que o transtorno bipolar responda por 25%, um quarto de todos os suicídios no mundo. 25%. Então é uma estatística gritante do transtorno bipolar. 50% dos pacientes com transtorno bipolar tentam suicídio pelo menos uma vez na vida. E cerca Uhum. de 15% dos pacientes realmente se suicidam. Então a estatística é brutal, Alarmante, né? gritante, isso a nível mundial. A gente estima que no Brasil existe muito subdiagnóstico, né? Então a gente estima que no Brasil seja até maior, né? É interessante, Thiago. E a gente sempre recomenda a pessoa que tem algum transtorno, tenha um olhar diferente, né? Cuide dessa pessoa, leve a um especialista, leve a um psicólogo, psicóloga, enfim, trate dessa pessoa que é algo assim muito sério, muito sério. Tiago, você me fez lembrar, eu atendo uma paciente que ela trouxe assim, uma questão muito interessante também, e às vezes a pessoa cria uma certa resistência tanto para tomar remédio, para ir ao médico, ao psiquiatra, como via o psicólogo também, né? E certo dia a menina do trabalho dela perguntou para ela por que ela fazia terapia. E ela simplesmente perguntou para a amiga dela, por que você faz academia? E ela ficou sem responder, né? Exato. Você faz academia pela necessidade, né? Não só pela questão do corpo, mas é saudável fazer atividade física. Sim. E eu encontrei, eu precisei de ajuda psicológica e procurei uma terapia. Eu faço terapia por isso. A terapia é a minha academia. Eu acho Uhum. assim, bem interessante a resposta dela. Isso serve também, de alguma maneira, para incentivar, Tiago. Quando eu falo assim, eu falo com muita
Falo com propriedade não no sentido de propaganda, longe de mim, né, mas da necessidade. Existem vários bons profissionais aí da área médica, da psiquiatria, como também da psicologia, que pode te dar um suporte bacana para você fazer esse acompanhamento, que é muito interessante, viu? Muito mesmo. O Tiago, adoecimento é real, né? É fato. uhum, E quanto mais uhum, precoce for o tratamento e a busca da ajuda, melhor, né? isso, com certeza. Tiago, filhos de pessoas com transtorno bipolar apresentam possibilidade maior de desenvolver essa patologia? Com certeza. A genética, que a gente vem falado aqui em toda live, né, influencia demais. Uhum, A história familiar, né, a parte genética, é um fator de risco mais importante e mais consciente das causas que a gente tem por transtorno bipolar. A gente não tem muita causa descrita, né, mas a parte genética já é descrita e totalmente uhum, consciente. O risco é 10 vezes maior de dos filhos de pais bipolares desenvolverem a transtorno bipolar em comparação com quem não tem. uhum, Então é um dado também muito importante e que demanda muito cuidado dos pais bipolares com os seus filhos, né? uhum, E o risco aumenta com o grau de parentesco, né? Genitor é maior, é, tios e avós diminuem um pouquinho, então quanto mais direto for o grau de parentesco, maior o risco, né? uhum. Entendi. Mas é bom deixar Tiago, claro também que não é só de a parte genética, né? sim, sim. Existem estudos que indicam causas ambientais, causas sociais, situações que modificam o curso ou gatilhos. Então não é só a parte Hum, genética. A genética obviamente influencia, mas não é só ela, né? sim. Tiago, Marília pergunta como a família deve agir no dia a dia com uma pessoa bipolar em casa. Então, isso é muito legal essa pergunta. Uhum, Eu dou até uma dica para quem tem um familiar com transtorno bipolar. Existe um site da Abrata, Abrata, com a sigla para a Associação Brasileira de Familiares e Amigos dos Portadores de Transtornos Afetivos. Transtornos afetivos, uhum, depressão e bipolar. Ansiedade uhum, não se enquadra em transtorno afetivo, tá, gente? Transtorno afetivo é depressão e bipolar. E esse site, uhum, Abrata, tem muita informação legal, muita informação útil para a família, para o paciente. Então, vale a pena quem tiver a possibilidade, quem tiver algum parente, entrar e perguntar. É abrata.org.br. E eu retirei da Abrata, do site, então vamos dar o crédito para eles. Eu elaborei uhum, algumas coisas que a família poderia fazer, mas no site deles já tem tudo muito legal, já muito bem escrito. Então eu peguei do uhum, site, se você me permite, Carlos, eu vou ler, que facilita para todo uhum. mundo. Ok. Apoiar o paciente em momentos difíceis, manter os medicamentos na dose certa e no horário prescrito, ser firme, ter paciência, porque o relacionamento pode ser com o paciente eufórico ou deprimido, né? Uhum, Detectar com o paciente os primeiros sinais de uma recaída, isso é muito importante. Se o uhum, paciente considerar isso como intromissão, afirmar que o seu papel como família é auxiliar, estar presente, cuidar, estar uhum, atento, falar com o médico em caso de suspeita de ideias de suicídio, sentimento de desesperança, estabelecer regras de proteção durante fases de normalidade do humor, quando o humor estiver estável, estabelecer com o paciente regras de proteção, retenção de cheques, cartões, para quando estiver em fase de euforia evitar gastos exorbitantes, auxiliar a manter uma boa higiene do sono. A gente vem falando aqui a importância do sono e, obviamente, para um tratamento de bipolaridade, o sono é muito importante. uhum, Não exigir demais do paciente e também não superproteger, deixar que ele faça suas atividades e ajudar quando necessário. Evitar demonstrar sinais de preconceito que vai favorecer o abandono do tratamento. Tem pacientes que se estabilizam com uma medicação, tem paciente que precisa de 5, 6. Então, não julgar por estar tomando muito remédio, né?
se estiver funcionando, acolher e estimular que mantenha o uso. Usar termos pejorativos ou criticar vai fazer com que abandone o tratamento e tenham crises piores. Aproveitar os períodos de equilíbrio para diferenciar, sentar com o paciente, diferenciar o que é depressão, o que é euforia, como ele se sente em cada período. Isso é muito importante, o paciente ter a consciência de que está mudando de fase, para estabelecer um diálogo precoce com o médico para ajuste de dose de medicação ou troca da medicação. E participar de terapia familiar, né? De preferência em grupo, para ver a experiência, né, de outros pacientes, de outras famílias, né? Tudo isso tem no site da Abrata, tá, gente? Quem puder, entra, é um site muito bom. Assim, não recebo nada deles para fazer essa propaganda, tá? Então, né, sites úteis a gente tem que divulgar, porque eles fazem um trabalho muito legal. Então, quem puder, entra. Eles precisam de doação também, porque é uma organização não governamental e precisa de recursos para manter tudo funcionando. Então, dá uma olhada no site. Quem puder, entra lá e ajude da forma que precisar. E, Tiago, vou até te pedir para repetir, para alguém escrever, se possível, porque nós somos, né, analfabetos de tecnologia, né, Tiago? Se alguém puder escrever aí para que outras pessoas tenham acesso à Abrata. Abrata. Deixa eu escrever aqui, só um minutinho, tá, gente? Ok. Que é bom, porque geralmente as pessoas perguntam. Sim. Abrata.org.br. Abrata.org. Mandei. Tá. Isso aparece aqui mesmo, né? Vai aparecer aí para todos, é isso? Eu imagino que sim. Eu mandei aqui, comentado, e imagino que todo mundo aí deve ter recebido, tá visualizando. Então, tá. Para mim aqui fica mais difícil. Tiago, a Gilda também faz uma pergunta aqui, que dentro do diagnóstico, os sintomas, por exemplo, os sintomas não, o diagnóstico, ela requer exames laboratoriais também ou não? Essa é a pergunta dela. Essa é uma pergunta muito interessante que eu deixei para falar se a gente tivesse tempo. Existe uma coisa muito errada, assim, e não digo que seja má fé, longe disso, mas talvez falta de conhecimento de médicos, sejam clínicos ou de outras áreas, pedirem dosagem de lítio para saber se o paciente tem transtorno bipolar ou não. Isso é um erro, porque o lítio é um metal, nosso corpo não produz lítio. Então, só se dosa no laboratório lítio em pessoas que usam a medicação carbonato de lítio. Quem usa essa medicação numa dose média alta precisa fazer um exame de sangue, que é a litemia, para dosar o lítio no corpo, para saber se ele está dentro de um intervalo terapêutico onde a medicação faz o efeito. Mas pedir a litemia por pedir, para saber se o paciente tem diagnóstico ou não de bipolar, isso é um erro. Só se pede a litemia, exame de sangue do lítio, em quem usa a medicação carbonato de lítio. Ponto. Pedir esse exame em quem não usa a medicação, obviamente o resultado vai dar indetectável ou nulo e não tem lógica nisso. Então, mas indo mais além na pergunta, não existe diagnóstico laboratorial para o transtorno bipolar. Existem estudos através de PET scan, imagens cerebrais, que ajudam no diagnóstico, mas o diagnóstico é eminentemente clínico, através da experiência médica, de conversar com o paciente e com a família e junto estabelecer o diagnóstico preciso. Poxa, muito bom, Tiago, seu esclarecimento. Muito bom mesmo. Tá? Tiago, outra pergunta aqui, a gente pode responder direto, que já foi falado, é sobre o transtorno ansioso, o transtorno bipolar, se ele é compulsivo, se é um dos sintomas dele a compulsividade, né? Com certeza. A gente já falou no início que sim. Tá? Então, só para poder o Augusto não ficar sem a resposta. Tiago, outra questão também, existe alguma relação entre o uso de cafeína e o transtorno bipolar? Então, isso é uma pergunta muito interessante que a gente vê muito na nossa prática. Obviamente, de maneira direta, não, né? Não existe nenhuma interação de forma direta do uso do café com o transtorno bipolar, da cafeína. Mas, obviamente, a cafeína pode atrapalhar o efeito da medicação
e, se usado no final do dia ou início da noite, atrapalhar sono e gerar privação do sono ou redução do sono, o que de forma indireta vai atrapalhar muito quem tem o transtorno bipolar. Então, a cafeína de forma indireta, ela não é um vilão, mas de forma indireta, sim, se a quantidade de uso for acima de um bom senso, né? Assim, eu sou suspeito para falar de café, porque eu amo café, eu tomo um balde de café por dia, mas eu não tomo café depois de 3 horas da tarde, porque se eu tomar, eu fico que nem um zumbi à noite, não durmo. Então eu tenho essa consciência e não tomo. Eu tomo de manhã e tomo um pouquinho depois do almoço. Mas a gente vê muito paciente que toma 1 litro de café por dia, né, 2 garrafas de café por dia. Não vai cortar o efeito do remédio, não vai fazer efeito. E até que se prove o contrário, o médico ou o laboratório que produz o remédio que vai levar a culpa do tratamento não está dando certo, né? Então, mas não é só cafeína, né? Álcool, obviamente drogas, dietas, né, pouco saudáveis, dietas de moda aí, sem acompanhamento nutricional, estimulantes, anorexígenos, tudo isso atrapalha demais o tratamento não só da bipolaridade, mas de qualquer outro tratamento que você estiver fazendo, né? É verdade. Tiago, diferente de você, eu já não gosto de café, eu já não tomo café, Nem né? todo mundo é perfeito, né? Tá vendo? Né? Pois é, eu acho só. Botafoguense e não gosta de café, pô, Carlos, né? Pois é. É difícil ter alguém, Tiago, que não gosta de café, né? É. É muito difícil mesmo. Tiago, assim, alguns estudiosos da psiquiatria, médico psiquiatra, né, apontam o crescimento do transtorno bipolar em crianças e adolescentes, né? Isso aponta, eu já estive lendo alguma coisa a respeito nesses últimos tempos, né? Que tem crescido muito o transtorno bipolar em criança e adolescente. Minha pergunta é o seguinte, até dúvida também. Essa afirmativa procede? E uma outra pergunta, Tiago, em cima disso, o que justificaria esse crescimento do transtorno bipolar em criança e adolescente? Então, é muito raro o transtorno bipolar em criança e adolescente. Em criança, muito raro. A idade inicial para o transtorno bipolar costuma ser dos 20 aos 40 anos, a idade de pico 25 anos. Mas cada vez que se passa, a gente vê o início mais precoce em adolescente. Em criança é muito raro, tá, Carlos? Mas normalmente se confunde muito o diagnóstico de bipolar em criança e adolescente com TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Porque os sintomas meio que se confundem. O TDAH, a criança tem agitação, a excitabilidade psíquica, insônia, irritabilidade, e que muitas vezes acaba sendo confundido com transtorno bipolar. Ou até se usa, igual a gente falou no início da live, o termo pejorativo, pô, você está muito bipolar. Essa criança é bipolar, acorda bem no meio do dia, está irritado, nervoso, à noite está quietinho, enfim. Isso acaba sendo muito, muito confundido. Na prática, né, muitas das vezes a gente recebe criança no nosso consultório que vem encaminhado com suspeita de transtorno bipolar e na prática é um TDAH TDAH. ou um TOD, né, opositor desafiador, ou transtorno disruptivo, enfim, mas acaba não sendo transtorno bipolar. A gente vem dando diagnóstico mais precoce de bipolar, isso é fato, principalmente em adolescentes, mas o diagnóstico ainda é mais comum no final da adolescência, na idade adulta, tá? É interessante, Thiago, isso que você falou. Realmente, uma criança, uma adolescente, por exemplo, não é comum dar em crianças, assim, porque existe já a faixa etária que é muito voltado para o transtorno de bipolar. Sim, Mas assim, é muito comum a gente ouvir mesmo as pessoas, qualquer coisa assim, na criança, a pessoa já taxar o diagnóstico, né? Dizer um rótulo mesmo, dizer que é TDAH, que a criança é muito hiperativa, e às vezes não é a hiperatividade, é um transtorno bipolar ou vice-versa, né? Eu acho que essa sua colocação é muito pertinente para as pessoas não saírem ainda no diagnóstico sem saber de pois é, a nada. gente vive numa época hoje também que o Dr. Google influencia demais, né? A pessoa coloca lá sintomas, vem o Google, te dá um diagnóstico, você acredita nisso, e já vai taxar seu filho, seu marido, sua esposa, seus pais, de algum Exatamente. diagnóstico dado pela internet. Então isso é muito ruim, né?
É. E, Tiago, talvez não tenha nada a ver, mas só pegando um gancho, existem pessoas também que às vezes deixam de tomar uma medicação passado pelo médico direitinho, porque ela lê a bula, né? Eu sempre falo também, gente, não leia a bula, porque o médico sabe o que ele está fazendo, né? Ele estudou para aquilo, de Sim. acordo com a sua necessidade, ele passou aquela medicação, mas se você olhar a bula, você não vai tomar remédio nenhum, né? Nem Tilenol de pirona você toma. Eu costumo dizer que a pior coisa que inventaram na medicina foi bula de remédio. Porque ninguém lê Uhum. só indicação e modo de usar, né? A pessoa já vai E direto lá para os efeitos colaterais. os E, efeitos colaterais. normalmente a grande maioria de todos nós somos muito sugestionáveis. Se você lê lá que o remédio vai fazer você enxergar azul, amanhã você está vendo azul. Então o Uhum. nosso psicológico é sugestionável. Então ler bula de remédio, pode ler, mas ler indicação, ler modo de usar, evitar Uhum. ler efeitos colaterais. O ideal seria E, pegar a bula e jogar fora, né? Ainda mais meus uhum. pacientes que têm meu celular, é fácil contato comigo. Se sentir alguma coisa diferente, pô, manda um zap, uma mensagenzinha que rapidinho a gente resolve. Isso aí, é verdade. Tiago, assim, uma pessoa diagnosticada com transtorno bipolar, ela se torna impedida de trabalhar? Então, se usar medicação, não. Eu tenho inúmeros pacientes que são diagnosticados Hum, com transtorno bipolar e têm um, uma questão profissional totalmente ativa, produtiva, e pacientes de mais variados níveis de trabalho e intelectualidade. hum, Só para título de exemplo, eu tenho um paciente bipolar que é promotor, tenho um paciente bipolar que é gari, e ambos trabalham, enfim, cada um na sua uhum, profissão, mas uhum, ambos, todos usando medicação corretamente, tendo acompanhamento e sem autossabotagem, sem rebeldia. Se o paciente não tomar medicação, obviamente, em algum momento ele vai ser impedido de trabalhar, seja de forma voluntária ou involuntária. E é bom a gente deixar claro que a gente já uhum, tem estudos comprovando que o transtorno bipolar, ele não tratado, existe uma neuroprogressão degenerativa. E uhum, já existem estudos bem concisos, bem robustos, evidenciando o transtorno bipolar não tratado com redução de hipocampo. Hipocampo são áreas cerebrais envolvidas em memória, uhum, uma uma das áreas principais lesadas por quadros demenciais. Então, uhum, estudos já apontam redução de hipocampo em quem tem transtorno bipolar não tratado. Então, o transtorno bipolar não tratado é uma doença potencialmente muito grave, que em algum momento vai levar à internação psiquiátrica, tentativa de suicídio ou mesmo uhum, suicídio, e se não devidamente tratado e não acontecer essas situações graves, podem gerar impactos importantes uhum, lá na frente, pensando nessa questão cerebral. Tá? uhum. Gente, então é muito importante isso que você falou. A pessoa pode trabalhar, viver uma vida normal, Sim, tendo transtorno bipolar. O que é sim. necessário, né, só reiterando aí, a pessoa fazer o tratamento adequado, tomar a Usar a medicação na medicação, hora certa, igual né? hipertenso, que precisa de tomar remédio para pressão, Uhum. igual diabético, precisa Sim, de sim. remédio, igual a gente que usa óculos, sem óculos a gente consegue ter uma vida normal? Não, a gente precisa do óculos. É a mesma situação, mesmo conceito, é usar a medicação para ter uma vida dentro do Uhum. possível, mais normal possível. Apesar de a gente não gostar muito desse termo normal, né? Mais Uhum. dentro do bom senso social possível, né? Uhum. Tiago, Elisa acho que está em cima da sua resposta. Ela está até perguntando, o afastamento já é uma defesa da pessoa bipolar. Até que ponto o afastamento faz bem? Não entendi, talvez o afastamento do trabalho. Até que ponto isso faz bem? O Eu acho que não. afastamento do trabalho ou social? Enfim, o afastamento, a gente costuma dizer que o trabalho é muito importante, né? Uhum. Estímulo cognitivo, sensação de sentimento de utilidade, produtividade, o ganho Sim. financeiro no final do mês. São várias situações positivas no ato de trabalhar. Obviamente, existe casos que, se não tratado, não vai conseguir trabalhar e né, não vai ser produtivo. Sim. O afastamento social da família, isolamento mesmo, isso obviamente Uhum. não é nem um pouco Interessante. agradável, né? Nem um pouco. O isolamento é um sinal de alguma coisa ruim está acontecendo, seja num quadro depressivo ou seja até
planejamento de suicídio, enfim, o Uhum. isolamento não deve acontecer e a família tem que ficar de olho, tá? Tiago, a Tânia pergunta aqui se alguém com transtorno bipolar pode usar os seus sintomas como uma maneira de chamar a atenção. Então, normalmente quem tem o transtorno bipolar propriamente dito não vai chamar atenção, ele vai sofrer mesmo Uhum. e a pessoa e a família vai perceber sofrimento. Se percebe que existe alguma chantagem, alguma coisa assim, provavelmente já não seja transtorno bipolar, seja algum transtorno de personalidade, enfim. Mas normalmente quem tem transtorno bipolar não chama atenção, ele sofre mesmo, tá? Uhum. Tiago, a Sandra também pergunta aqui, o que fazer quando a pessoa recusa o tratamento? Acho que você tem falado até sobre outras questões também Sim. de internação, né? Ou Então, coisas se o piores. bipolar não quer tratamento, em algum momento esse tratamento tem que ser imposto. Seja de forma voluntária, mas se ele não quiser, seja de forma involuntária, com internação. Em algum momento da vida, o paciente com transtorno bipolar não tratado, ele vai ser internado. Se não for, Uhum. ele vai tentar suicídio, vai conseguir. Então, tem que ter intervenção, tem que ter o uso da medicação, seja de forma voluntária ou involuntária, seja de forma consciente ou até, como a gente Uhum. faz com alguns pacientes, de forma inconsciente, com a família diluindo medicação em comida, em suco, que são alternativas para o paciente fazer uso da medicação. Né? Uhum. Tiago, aqui, com que idade, Poli pergunta, você já até falou isso, lá, a idade aparece os primeiros sintomas de uma pessoa com transtorno bipolar. Normalmente costuma ser o final da adolescência, início da idade adulta, sendo mais comum entre os 20 e 25 anos, a primeira crise bipolar. Tiago, você apontaria assim algum sintoma bem marcante de quem tem um transtorno bipolar? Alguém que a pessoa possa olhar assim e ajudar a identificar, a pesquisar melhor? O que a gente vê muito na prática é a pessoa que não dorme, não sente cansaço e no outro dia está ativo como se tivesse dormido a noite toda. Esse é um sinal clássico de que existe um risco grande de uma bipolaridade, tá? Ou o paciente muito depressivo, né, com a depressão todo mundo já conhece, né, que não quer sair da cama, não quer tomar banho, não quer se Uhum. alimentar. Mas o que chama mais Sim. atenção o depressivo é fácil você visualizar, mas às vezes a mania ou a hipomania acaba sendo mais difícil. O sono é uma coisa que a gente consegue visualizar fácil e rápido. Então, percebeu que não está dormindo e não sente nenhum cansaço e não compensa o sono durante o dia, é um sinal de alerta. Gastos exagerados que fogem do orçamento, né, também é um sinal de alerta. Compulsões sexuais, hipersexualidade também é um sinal clássico. Então, tem várias situações aí que tem que abrir o olho. Principalmente Tá. alterações no comportamento e no sono, né? Ótimo. Tiago, nós estamos chegando no finalzinho, antes que a gente seja cortado aí pelo Instagram. Algumas considerações finais, Tiago, e eu já agradeço de antemão a todos que aceitaram o nosso convite. Daqui a 15 dias nós vamos voltar. Eu queria até te pedir uma sugestão de um próximo tema, para a gente abordar na sessão, no próximo encontro. Tá, Tiago? Ao mesmo tempo, queria que você passasse seu telefone para o público. Sempre Tá. pergunto, tá, Tiago? Então, agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a chave da questão. O meu celular é DDD 28 999 50 1836. 999 50 1836. Se surgiu muitas perguntas e nossos assistentes conseguiram anotar todas, e tiver Uhum. muita pergunta, a gente pode manter esse tema para a próxima live. Se a gente conseguiu responder todas, a gente poderia falar de outra situação. Transtorno de personalidade, esquizofrenia, enfim. A gente tem muito tema legal ainda para ser discutido. Né? Muito. A gente vamos ver as perguntas depois, se tem nada ficou respondido, para a gente estabelecer o próximo Certo. tema. Tiago, muito obrigado, então, tá? Mais uma vez pela sua gentileza e mais uma vez agradeço a nossa coordenadora Fátima Marques, psicóloga, coordenadora da Chave da Questão. E que Deus, assim, te abençoe a todos que nos assistem e que abençoe os nossos familiares também, tá? Deus Tiago, muito abençoe a obrigado. todos. Obrigado a todos aí Setembro pela Amarelo, companhia. gente. Mais prevenção, menos Isso preconceito, aí, mais empatia, mais amor. isso aí. Até
Até breve. Daqui a 15 dias a gente volta, né, Tiago? Se Se Deus Deus quiser. quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. O Instagram tá atrasado hoje, né, cara? Porque às E- vezes e- ele corta. Eles estão com delay. Eles vão cortar quando a gente fala. Se a gente fica em silêncio, eles não cortam. Quando a gente começa a falar, eles cortam. Pode ser isso. Mas eu acredito que tenha já acabado, mas tudo bem, Tiago. Olha, valeu, foi muito bom, tá? E daqui a 15 dias a gente volta e com certeza a gente vai divulgar com mais antecedência também, tá, Tiago? Eu falo com você depois do. Quero ter uma palavrinha com você logo depois, Beleza. tá, Tiago Belado? Um abraço. Tchau, Outro. tchau. Abraço. Tchau. Tchau.